Hoje nós vamos resolver questões falando sobre a química do petróleo, tá? Vamos ver como é que o petróleo cai no Enem, tá certo? Vamos ver a composição do petróleo, o tipo de molécula que ela forma, tá? A função orgânica característica do petróleo. E a gente vai ver algumas questões que caem no Enem para a gente estar resolvendo aqui junto com vocês, tá? Então já se inscreve no canal, dá um likezinho aí, coloca um comentário se tiver alguma dúvida e vamos para o nosso conteúdo, tá? Então, pessoal, o petróleo é uma substância de caráter oleoso, tá? Cor escura, e é uma substância inflamável, tá? O petróleo, ele é menos denso que a água, tá? Ou seja, quando ele está em contato com a água, ele fica na parte superior e a água fica na parte de baixo. A água é mais densa, tá? Substâncias mais densas são mais pesadas, ficam na parte de baixo, parte inferior, e a menos densa, mais leve, fica na parte superior, tá? Lembrando que o petróleo ele não se mistura com a água, tá? O petróleo é um óleo. Substâncias oleosas têm caráter apolar ou hidrofóbicas, né? Possuem aversão à água, não interagem com água, certo? Então, as características do petróleo: é uma substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, e a sua composição é basicamente carbono e hidrogênio, ou seja, hidrocarbonetos, tá certo? Pessoal, os hidrocarbonetos, eles não interagem com água, tá? São substâncias que não interagem com água, substâncias que são consideradas hidrocarbonetos, tá? Então, a composição geral do petróleo: 82% de carbono, 12% de hidrogênio, 4% de nitrogênio, 1% de oxigênio, 1% de sais e outros resíduos metálicos, tá? Então, o petróleo é uma substância que permaneceu depositada no fundo de mares ou lagos e que sofreram transformações químicas além da alta pressão e temperatura no decorrer de milhares de anos, né? Decomposição de animais, plantas, tá? Ficaram depositadas no fundo de mares e lagos e sofreram alta temperatura, alta pressão e acabaram formando esse líquido oleoso, né, que serve para a produção de muitos materiais hoje na indústria. Então, pessoal, o refino do petróleo, que é a produção de diferentes frações, diferentes produtos a partir do petróleo, tá? Ele acontece nas refinarias, tá? Através de uma torre de destilação ou uma torre de fracionamento, tá certo? O processo que separa os compostos do petróleo é um processo de separação de mistura chamado de destilação fracionada, tá? Destilação fracionada vai separar as frações que possuem no líquido do petróleo, tá certo? Aí isso vai depender da temperatura. Observem aqui, ó, que o petróleo chega em barris, tá? O petróleo chega em barris aqui na refinaria, ele é queimado numa fornalha e é passado para uma torre de destilação, tá? Nessa torre de destilação existem vários compartimentos com diferentes temperaturas, que a gente vai obter diferentes substâncias a partir de diferentes temperaturas. Então, em uma temperatura baixa, 20 graus, nós vamos obter, a partir do petróleo, o gás de efeito do petróleo, tá? Metano, propano, butano, tá? Que são os gases que são combustíveis, como, por exemplo, utilizado propano e butano no gás de botijão, gás de cozinha, né? 40 graus, nafta, 70 graus, gasolina. Quando vai aumentando a temperatura, a gente vai obter substâncias mais pesadas, frações mais pesadas do petróleo, ó. 100 graus, querosene, 200 graus, óleo diesel, 300 graus, óleo combustível, depois vem óleo lubrificante e graxa. 700 graus, ó, por exemplo, resíduo asfáltico, né, que é o piche, fazer estradas, fazer asfalto, certo? Então, quanto maior a temperatura, se obtém frações mais pesadas do petróleo. Quanto menor a temperatura, se obtém frações mais leves do petróleo, tá certo? Então, tem que lembrar, pessoal, ó, destilação fracionada é o processo na qual se obtém o refino do petróleo, tá certo? Então, gente, os principais produtos obtidos do petróleo nas refinarias possuem uma determinada quantidade de carbono, tá? Por exemplo, os gases que são obtidos na refinaria com a temperatura baixa possuem poucos carbonos, de 1 até 5 carbonos. Gasolina, de 6 a 10 carbonos. Querosene, de 11 a 12 carbonos. Óleo diesel, 13 a 17 carbonos.
óleo combustível 18 a 25 carbonos e óleos lubrificantes 26 a 30 carbonos. Óleos mais pesados, quase 40 carbonos e resíduo asfáltico de 40 para mais carbonos. Ou seja, quanto menor a temperatura na refinaria, eu vou obter frações do petróleo mais leves, ou seja, com menos carbonos, com poucos carbonos. Quanto maior a temperatura, eu vou obter frações do petróleo mais pesados, tá? Com um maior número de carbonos, ou seja, uma cadeia carbônica muito grande, muito maior de acordo com a temperatura, né? Ou menor também. Então, pessoal, na indústria se faz alguns processos, tá? Que um deles é chamado de cracking do petróleo, tá? Cracking significa quebra, tá? Então, a quebra de cadeias carbônicas, cadeias de hidrocarbonetos do petróleo, tá? O cracking consiste na quebra de hidrocarbonetos de alta massa molecular, ou seja, cadeias grandes de carbono e hidrogênio, tá? Ela permite a obtenção de moléculas ou frações menores. Isso aqui é muito importante, tá? Ela permite a obtenção de moléculas ou frações menores do petróleo, tá? Obtenção de moléculas ou frações menores do petróleo. Por que é feito isso na indústria? Porque essa cadeia de petróleo que foi quebrada, ela vai entrar em combustão, ela vai queimar mais facilmente, tá certo? Então, pessoal, o cracking é conhecido como pirólise, que é a decomposição por aquecimento, tá? Ou seja, eu vou pegar uma cadeia de hidrocarboneto grande, com muitos carbonos, tá? Por exemplo, aqui, ó, que tem o que? 6 carbonos, e vou quebrar ela, por exemplo, em 3 cadeias de 2 carbonos, tá? É basicamente isso. Pega uma cadeia de hidrocarboneto grande, carbono e hidrogênio, e quebra ela em várias partes, tá? Esse é o cracking do petróleo. Quebrar uma cadeia grande em várias frações menores. Por exemplo, eu tenho aqui um alcano de 15 carbonos, 30 de hidrogênio, e quebro ele em 2 frações. Um alcano de 8 carbonos e um alceno de 7. Eu tenho aqui o alcano de 15 carbonos e quebro ele um alcano de 9, um alceno de 3 carbonos, um alceno de 2, um carbono e também hidrogênio, tá? Isso daqui é chamado de cracking do petróleo. Você utiliza aquecimento, tá? Você utiliza aquecimento e também utiliza um catalisador para aumentar a velocidade da reação, tá? O calor e o catalisador faz com que a reação ocorra bem mais rápido, tá certo? Vamos agora, pessoal, para algumas questões que caíram no Enem, para a gente ver como é abordado esse conteúdo lá. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, aqui nós temos algumas questões, tá? Que caíram no Enem sobre esse conteúdo, e a gente vai ver aqui como esse conteúdo é abordado e vamos resolver a questão, né? Vamos lá. Então, ó, vamos ver essa questão aqui de Enem, que eu esqueci até de colocar o ano aqui do Enem, tá? Ó. Questão 120. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro, tá? Então, uma falha aí, né, no processo de perfurar, a empresa petrolífera provocou um derramamento de petróleo no mar, né, lá em Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Então, pessoal, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Se o petróleo cair na água, tá? Eu vou desenhar a água do mar aqui, ó. Tá? Se o petróleo cair na água, como eu falei para vocês, o petróleo ele é mais leve do que a água, ou seja, ele é menos denso do que a água. Se ele cair na água, ele não vai afundar na água, não. Ele vai ficar aqui, ó, na superfície da água, tá? Ó. Vai ficar na cobertura da água, vai ficar em cima da água, tá? Então, esse é um problema para você, para ocorrer esse derramamento, esse vazamento de petróleo no mar, tá certo? Ele fica na superfície da água e o animal que tiver ali vai ficar todo sujo, vai... Não sei se vocês já viram aquelas fotos lá das aves, né? Todas cobertas de óleo. Então, quais são os impactos, pessoal? Se eu tiver o petróleo em cima da água, assim, ó, na superfície da água. Letra A.
O petróleo reage com a água do mar e sofre degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Errado, né, pessoal? O petróleo não vai interagir com a água, não, tá? O petróleo, ele é um óleo, ele é hidrofóbico, tá? Ele não interage com substâncias que tenham características parecidas com a água, principalmente a água, né? Letra B. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. Errado, né? Eles não acidificam o meio. Letra C. Dissolvem-se na água. Já está errado aqui, ele não dissolve na água. Letra D. Tem caráter hidrofóbico, certo? E baixa densidade, certo também. O petróleo tem caráter hidrofóbico, ele não interage com a água, tá? E baixa densidade, ele fica na superfície da água, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Exatamente é isso aqui, pessoal, o problema, ó, tá? Exatamente isso aqui, ó. Ele não interage com a água, ele fica na superfície da água e impede as trocas gasosas do ambiente aquático ali, né? A vida aquática com a atmosfera, tá? Principalmente a parte de respiração, certo? Muito bem, muito bem. Tranquila essa questão aqui. O que vocês acharam aí? Vamos para a próxima questão aqui, tá? Vamos lá, questão 128, ó. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. Realmente o petróleo produz muita coisa. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares, né? Diferentes tamanhos, certo? São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Se lembra, pessoal, lá nas refinarias, processo de destilação fracionada, né? Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, né? As várias frações do petróleo, vários tipos de produtos, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Pessoal, o cracking do petróleo, tá? É também chamado de craqueamento do petróleo, né? Que é a quebra de moléculas grandes em frações menores, tá? Esse foi um processo que eu mostrei para vocês, eu acho que o último slide, tá? O que ocorre nesse processo, a questão está falando aqui, ó. Então, lembrado, pessoal, o que ocorre no processo de cracking do petróleo, ou craqueamento do petróleo? Letra A, transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. Perfeito, isso aqui, ó. Transformação de frações do petróleo em outras moléculas menores, ou seja, eu tenho cadeias longas de massa molecular grande e eu transformo essa cadeia grande em frações menores, tá? Em moléculas menores do petróleo, através de catalisador e através de temperatura, certo? Então, questão bem tranquila essa daí também, ó, falando sobre craqueamento do petróleo. Beleza, gente? Vamos para a próxima pergunta. Próxima questão de Enem aqui, ó. Enem 2015. Esse aqui eu lembrei de colocar o ano. Então, gente, ó, nós temos aqui um quadro, né? Uma tabela aqui, ó, que tem as frações do petróleo: gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafinas, asfalto. Aí tem aqui a faixa de tamanho das moléculas, o tanto de carbono que a molécula possui nessa fração. Gás de 1 a 5 carbono, não sei se vocês lembram, eu mostrei a tabela para vocês. Gasolina de 5 a 12 carbono, querosene 2 a 18 e assim vai. Aí aqui nós temos a faixa de temperatura de ebulição, tá? O tanto de temperatura que essa fração precisa para ser formada, para entrar em ebulição, tá? Então o gás, menos 160 graus até 30 graus, gasolina, 30 a 200 graus, querosene, 180 a 400 graus, tá? E assim por diante. Para que servem essas frações? O uso do gás, combustível gasoso, gasolina, combustível de motor, querosene, diesel e combustível de alto forno, e assim vai, com mais aplicações aí dos outros produtos. Muito bem, tabela bem explicadinha aqui, né? Aí é o seguinte, ó, para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, tá? O método a ser utilizado pessoal, todas as frações do petróleo, para você utilizar o método de produção na refinaria, o método utilizado de separação é a destilação fracionada, tá? Vai separar as frações do petróleo
através das suas temperaturas características lá, né, de ebulição de cada uma. Então, pessoal, letra B aí, muito tranquila essa questão, tá? Muito tranquila, a destilação fracionada utilizada para separar as frações do petróleo. Belezinha, gente? Alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Vamos para mais uma questão. Então, ó, questão 119 aqui do Enem, vamos ver o que ela fala. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, elas estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo, tá vendo? Ó? E normalmente são separadas por destilação fracionada, tá vendo aí, pessoal? Com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então vamos ver aqui um gráfico muito parecido com a outra questão, né? Ó. Fração 1, 2, 3 e 4. Faixa de temperatura, tem as temperaturas aí, ó. Exemplo dos produtos, ó, gás natural, gasolina, muito parecido com a outra tabela, né? A outra questão, olha aí, ó. Número de átomos de carbono, tem aí também. Muito bem. Aí é o seguinte, na fração 4, né? Que é o do óleo diesel, a separação dos componentes ocorre em temperaturas mais elevadas. Tá vendo aqui, ó? Mais elevada, 260 a 350 graus para separar essa fração aqui, ó. E o número de carbonos é muito alto se comparado às outras frações também, 14 a 18 carbonos. Então, na fração 4, a separação dos componentes ocorre em temperaturas mais elevadas, porque, então, pessoal, para tirar essa fração aqui do que é o óleo diesel, precisa de alta temperatura, por quê? Porque o número de carbonos da estrutura desse hidrocarboneto aqui, do petróleo, né? É alto, é 14 a 18 carbonos, tá? Então, como nós temos uma cadeia carbônica grande aqui, tá? Uma estrutura de hidrocarboneto com muitos carbonos, a força de atração, tá? A interação desses átomos de carbonos é muito forte, tá certo? A interação desses átomos de carbonos que estão ligados a hidrogênios também é muito forte conforme vai aumentando o número de carbonos da cadeia, tá certo? Então ele quer saber aqui por que tem que ter altas temperaturas para separar essa fração aqui, ó. Letra A, suas densidades são maiores? Nada a ver com densidade, né? O número de ramificações é maior? Não. Aí só tem hidrocarboneto de cadeia normal, tá? Não é cadeia carbônica ramificada. Sua solubilidade no petróleo é maior também? Não, tá? E é devido a isso aqui, tá? Ó. As forças intermoleculares, tá, são mais intensas, são mais fortes conforme o número de carbonos vai aumentando, tá certo? A interação desses átomos vai ficando cada vez mais forte e fica mais difícil de você romper essa fração para você produzir o produto, tá? Por isso precisa de uma temperatura mais alta, certo, pessoal? Então as forças intermoleculares são mais intensas, tá? A letra E fala a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada, mas ele não fala do que é a interação que tem aí nessa cadeia carbônica, né? Então, a resposta correta, letra D, tá certo? Vamos para a próxima questão aqui. Tem mais algumas. Então, essa daqui eu leio o ano, que foi no ano de 2021. Tá? Essa questão aqui foi do ano de 2021, tá? Ano passado, pessoal, questão bem recente aí. Vamos ver. Questão 94. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, que são os LEDs, células fotovoltaicas, etc. Os polímeros condutores, né? Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas. Eita, olha o que é que tem nesses polímeros. Ligações duplas ao longo da cadeia principal do polímero, tá, pessoal? Então, ligações duplas conjugadas são ligações duplas intercaladas com ligações simples na sequência, tá? Por exemplo, uma simples, uma
uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, tá? Ou, se fosse o caso, todas conjugadas, tá? Na sequência de ser ligação dupla. Uma dupla, depois outra dupla, depois outra dupla, tá? Tem que ver a estrutura da cadeia carbônica que ele vai nos dar, que a gente vai ver as opções aqui, tá? Ó. Um exemplo desse polímero é representado por qual estrutura? Ou seja, a gente tem que identificar um desses polímeros aqui que possuem a cadeia carbônica principal com ligação dupla conjugada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções, tá? Então, ó, ele circulou aí no polímero, né, a cadeia principal. Isso já vai ajudar bastante a gente, ó, para poder fazer a identificação. Então, pessoal, é o seguinte, ó, uma cadeia com ligação dupla conjugada é, por exemplo, assim, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se vai ficar bonito. Tá, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E, por exemplo, aqui eu tenho, ó, uma ligação dupla entre esses dois carbonos, né? Como que essa ligação dupla aqui pode ser conjugada com a ligação simples? Ela pode ter uma dupla aqui, uma simples aqui, aí depois uma dupla aqui, uma simples aqui, uma dupla aqui, uma simples aqui, e assim você vai embora, tá, ó. Isso aqui são ligações duplas conjugadas. A gente tem que ver a estrutura que vai nos proporcionar essa conjugação da ligação dupla, tá? Então, vamos ver um exemplo, tá? Dessas opções para a gente ver se a gente vai encontrar alguma, tá? Deixa eu apagar aqui. Muito bem. E vamos ver os exemplos agora. Olha a letra A, tá? A letra A não pode ser, por quê? Porque a letra A não possui nenhuma ligação dupla na sua cadeia principal. Aqui, ó, cadeia principal, ó, só tem ligação simples na cadeia principal da letra A, tá? O anel benzeno não entra aqui porque ele não está na cadeia principal, beleza? Então a letra A a gente já, ó, exclui a letra A, porque não tem ligação dupla na cadeia principal, né? Para ser conjugada. Vamos para a letra B. A letra B, na cadeia principal, também não possui ligação dupla. Nós temos uma carbonila aqui, ó, mas não tem conjugação com essa ligação dupla aí não, na cadeia principal, tá, pessoal? Muito bem. Vamos para a letra C. Olha a letra C. A letra C, nós temos isso aqui, ó, uma ligação simples, aí outra simples, uma dupla e uma simples. Então aqui nós temos a ligação dupla aqui, né, ó. Então é o seguinte, uma simples, outra simples e uma dupla. Se eu continuar a sequência aqui, ó, eu tenho uma simples, outra simples e a dupla vai vir aqui, ó. Então, pessoal, isso aqui não é uma cadeia com ligação dupla conjugada. Por quê? Porque eu tenho duas ligações simples para depois chegar na ligação dupla, ó. Uma simples, uma dupla, tá, ó, uma dupla, aí uma simples, outra simples e só depois tem uma dupla, tá? Então, isso aqui não é a cadeia carbônica com ligação dupla conjugada, tá, pessoal? Tá? Então, letra C também não é, letra B não é. Vamos para a letra D. Olha a letra D. A letra D eu tenho assim, ó. Tá. Aqui nós temos a ligação dupla, né? Então, ó, uma simples, uma dupla, uma simples. Se eu continuar aqui, aí eu vou ter uma dupla de novo, ó. Tá? Se eu continuar, eu vou ter uma simples de novo. Se eu continuar, eu vou ter uma dupla. Isso sim é uma cadeia carbônica com ligação dupla conjugada, tá? Ó. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Isso é uma cadeia carbônica com ligação dupla conjugada na cadeia principal. Tá, pessoal? Então, ó, a opção correta aqui, letra D. Beleza? Vamos ver por que a letra E não seria a correta, não é a correta. A letra E nós temos isso aqui, ó, uma simples, uma dupla e depois duas simples, ó. Tá vendo, ó? Uma simples, aí depois uma dupla, aí depois uma simples e uma simples. Se eu continuar aqui, ó, eu vou ter dupla, depois aqui, né, ó, eu vou ter a dupla e depois duas simples, tá? Então, uma simples, uma dupla. Aí depois eu tenho duas simples. Aí uma dupla e duas simples. Daria errado, tá? Não é uma cadeia carbônica também, uma ligação dupla conjugada. Beleza, pessoal? Então, essas foram
as questões que eu queria trazer para vocês, tá? Aqui do lado, ó, tem mais algumas questões aqui que eu trouxe, tá? Que não são questões de Enem, mas são questões de vestibular. E se vocês puderem aí, ó, pratiquem elas aí, para ver se vocês conseguem achar a opção correta, tá? Ó, primeira questão: o petróleo é um combustível fóssil e não renovável, a sua origem está atrelada a... Aí vocês vejam aí a opção. Tem a segunda aí também, falando sobre a destilação do petróleo. Tem a terceira também aí, ó, falando sobre o cracking do petróleo, tá? Tentem fazer aí, ó, tentem resolver aí, ver se vocês encontram a opção correta aí, ó. Vou deixar aqui para vocês observarem, ó, dar uma pausa aí e tentar fazer. Beleza, gente? Então, essas foram as questões sobre o petróleo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Valeu, galera!